estar comunicando a igreja, porque todos os dias nós recebemos pessoas novas, visitantes. Se alguém ainda não conhece, está unida nesta igreja a pastora Romilda, que se encontra aqui no altar do Senhor, uma grande serva de Deus. E está aqui também juntamente com ela o presbítero Jurandir. É um casal abençoado, e eu creio que em breve também estarão ministrando uma palavra poderosa nos nossos corações. Eu gostaria de dizer à igreja quantos se alegram com a presença da pastora e do presbítero Jurandir. Erga as mãos aos céus e dê uma linda salva de palmas. Convido nesta noite a preletora, pastora Marlene, que ela já possa estar tomando o seu lugar de honra. E quero convidar nesta noite o apóstolo Antônio, que vai estar orando e intercedendo pela serva do Senhor, em nome de Jesus. Glória a igreja com a paz do Senhor. Amém? Estende as suas mãos. O Senhor, Ele está falando. Ele vai continuar falando, porque Ele está no controle. Pai, te glorifico e te exalto ao Senhor na beleza da tua santidade, porque santo, fiel, justo e verdadeiro é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Está aqui diante dos teus olhos a tua filha serva, esposa, ministra da palavra. Ela está aqui incumbida diante do poder do teu Espírito, ó Pai, para trazer, Senhor, sobre a igreja tudo aquilo que o Senhor já revelou ao coração dela. Pai, que o Senhor venha dar a direção, que a boca dela se abre para o Senhor falar com o teu povo nessa noite. Estamos aqui sedentos para alimentar da tua santa palavra. Assim, quando ela ministra, visita os teus filhos, visita toda a sua parentela, cobre o neto dela, visita, meu Pai, todos os sonhos, tudo aquilo, Senhor, que ela colocou no joelho, que seja para a glória do Senhor. Assim toda a igreja está junto conosco no mesmo Espírito, selando com o amém, em concordância, em nome do Senhor Jesus. Amém. Simples atitudes que a gente faz que torna a vida da gente mais leve. Depois daquela última ceia, né, qual foi ministrada aqui na casa do Senhor, esse mês foi um mês assim que passou assim tão rápido, e foi um mês tão gostoso. Foi um mês onde eu pude sentir a presença do Senhor verdadeiramente. Passei por lutas, por provas, mas assim eu senti que estava na palma da mão do Senhor. Irmãos, às vezes é uma coisa tão pequena que o Senhor pede de nós, é nós que vamos deixando que as coisas vão acumulando, as adversidades vêm acumulando em cima da gente, mas é culpa nossa, muitas das vezes é culpa nossa, pela nossa desobediência, pela nossa iniquidade. Então, irmãos, se o Senhor toca no seu coração, faça que você vai sentir gozo. Aleluia, louvado seja Deus. Abra a palavra do Senhor em Lucas 7. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Lucas 7, no versículo 36. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. É tremendo, Pai. Glória a Deus. Foi como o missionário Flávio falou, né, antes de eu subir aqui nessa tribuna.
que tem pessoas lá fora que estão fazendo altares para o Deus Mamon, né, e para outros deuses. E eu vou te falar, lá está cheio de gente. Eles estão rebanhando um grande rebanho. Irmãos, se nós não ficarmos vigilantes na toa da vigilância, eu vou falar com toda certeza, lá fora estão ganhando mais do que aqui dentro. Hoje mesmo, ou ontem, não sei, eu estava até conversando com meu esposo, já não existe mais batismo nas aulas, mas quando a pessoa batiza 1, 2, é aquela festa e posta. Mas infelizmente, irmãos, lá fora estão ganhando mais do que nós aqui dentro. Infelizmente. Mas os céus não são para todos. São muitos, são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas que nós possamos ficar arraigados nessa árvore que é o Senhor Jesus, nessa rocha que é o Senhor Jesus, para que nada venha tirar a nossa comunhão com o Senhor e nada venha fazer-nos vacilar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Lucas 7, no versículo 36, está escrito assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em sua casa do fariseus, assentou-se à mesa. Aleluia. Vou ler mais uma vez. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Aleluia. Podemos assentar. Glória a Deus. Aleluia. Aplaudindo aquele que é de toda honra, aquele que é de quando o Senhor tocou no meu coração para eu estar pregando essa palavra, o Senhor trouxe um certo discernimento que antes da outra vez que eu ministrei essa palavra, o Senhor não tinha me dado. Mas a palavra do Senhor, irmãos, ela pode ser pregada a mesma palavra durante o dia inteiro, por várias pessoas, mas cada um, Deus vai dar um discernimento. Que louvado seja Deus, o Senhor tem essa graça, teve essa misericórdia pela com a minha vida. Aqui o Senhor Jesus estava em um templo, onde tinha várias pessoas dentro desse templo, e ali também existiam fariseus. E um dos fariseus chamou Jesus ele convidou a Jesus para que comesse em sua casa, para que fizesse uma refeição na sua casa. Quando nós convidamos alguém para a nossa casa, nós procuramos colocar o de melhor na mesa. Nós procuramos arrumar a casa bem arrumadinha, deixar a casa bem cheirosa. E ali nós fazemos todo o caso da pessoa. Nós procuramos receber a pessoa o mais melhor possível. Nós procuramos receber essa pessoa. Mas essa pessoa aqui que convidou a Jesus, ele simplesmente tinha um propósito de ser reconhecido, da sua casa ser falada na aldeia onde ele estava, porque aonde Jesus passava, onde Jesus entrava, aquele lugar era um lugar bem falado, aquele lugar era um lugar assim que as pessoas falavam bem e queriam estar ali. E essa pessoa, por segundas intenções, convidou Jesus, e Jesus aceitou. E quando eu estava estudando sobre essa palavra no meu coração, hoje até mesmo meu esposo virou para mim e falou: olha, você vai pregar hoje, não vai? Eu falei: vou. Eu não vi você ler na Bíblia, eu não vi você buscando. Eu falei: porque Jesus tem um carinho tão grande comigo, que ele me dá tudo assim. Não que eu não busque, não que eu não peça a ele, mas foi um pedido que eu fiz a Jesus. Antes de eu subir nessa tribuna, nem sabia ler. Meu esposo passava muita vergonha, como hoje ainda não sei direito ler. Mas um dia eu pedi: Senhor, eu quero discernimento da tua palavra. Mesmo que alguém leia para mim, mas eu quero discernimento da tua palavra. E tudo que nós pedimos com fé nós alcançamos. E Jesus aceitou esse convite. Não pelo convite, pela pessoa, pelo dono da casa. Mas Jesus sabia que dentro daquela casa daquele homem teria salvação. Dentro da casa daquele homem alguém iria precisar de Jesus. Que não ia ser uma pessoa que iria simplesmente aproveitar das circunstâncias, tirar segundas intenções.
Aí Jesus senta. E ali ele começa a comer. E o mais lindo de tudo, que eu olhando sobre essa palavra, que entra uma mulher pela porta. Essa mulher não se identificou, não. Essa mulher não falou nada. Ela entrou em silêncio. E ali tinha pessoas que estavam ali observando. E se nós formos estudar essa palavra, essa mulher não poderia nunca entrar na casa daquele homem. Porque na palavra diz que aquela mulher era uma pecadora, era uma mulher prostituta. E as pessoas desse nível, pessoas doentes com doença contagiosa, ficavam do lado de fora da cidade. Jamais poderia entrar e estar junto com aquelas outras pessoas. Mas aquela mulher passou pela porta. Creio eu que aquele dono daquela casa fez de propósito. E aquela mulher entrou caladinha, só sentou, ajoelhou e ali ela começou a fazer o que ela tinha que fazer. É o que muitas das vezes nós fazemos. Nós convidamos a Jesus na nossa casa. Mas será que nós temos feito para o Senhor como nós fazemos para a nossa visita? Será que aquela visita que entra na nossa casa é mais importante que Jesus? Todos os dias nós convidamos o Senhor para entrar dentro da nossa casa. Mas será que o Senhor ele está sendo bem recebido na nossa casa? Será que na nossa casa tem ódio, tem rancor, tem raiva? Será que na nossa casa está propícia para a presença do Senhor? Será que ela está limpinha? Eu fiz essa pergunta para mim hoje. Eu convido todos os dias, Senhor, entra dentro da minha casa, faça morada dentro da minha casa. Mas será que a minha casa está propícia para a morada de Jesus? Porque ele tem que entrar e tem que fazer morada. Ele não tem só que passar na nossa casa, não. Ele tem que entrar e tem que permanecer na nossa casa. E aquela mulher, caladinha, sem falar nada, aliás, foi até os pés de Jesus. E o mais interessante é que ela conseguiu identificar quem era Jesus. Porque ali estavam discípulos, estavam outras pessoas ali também. Mas ela chegou, ela foi no objetivo dela. Ela não chegou contando historinha, ela não chegou cumprimentando ninguém, ela foi no objetivo dela. Ela tinha um objetivo que era adorar a Jesus. Quando ela saiu da sua casa, já saiu com aquele objetivo. Eu tenho que fazer algo para chamar a atenção de Jesus. E aquela mulher foi aos pés de Jesus. E ali ela começou a chorar. Creio eu que ela começou a falar com Jesus como Maria falou com Jesus. Ali ela começou a pedir perdão a Jesus, mesmo ela sendo pecadora. Creio eu que ela estava cansada daquela vida de pecado. Creio eu que ela estava sendo discriminada por todos. Creio eu que ela queria uma entrega com Jesus, um encontro com Jesus. E ela aproveitou essa oportunidade. E ali, creio eu, lavando aos pés com as lágrimas aos pés de Jesus, ela falava: ah, Jesus, eu não aguento mais. Senhor, eu não estou suportando mais essa luta, essa prova, essa vida que eu tenho passado. É como muitas das vezes nós vamos aos pés de Jesus. Quantas das vezes à madrugada nós vamos aos pés de Jesus. Mas será que nós fazemos o que essa mulher fez? Será que nós fazemos para o Senhor o que aquela mulher fez de coração? Porque ali aquela mulher estava rasgando as suas vestes espirituais, ela estava rasgando o seu coração. Ela não olhou nem para a direita nem para a esquerda, ela simplesmente ajoelhou e ali ela começou a lavar. Ali ela começou a chorar e começou a lavar os pés de Jesus. Olha como que aquela mulher talvez sofreu a vida toda fora da família. Talvez ela vivia aquela vida não pela escolha que ela teve, foi pela situação. É o que muitas das vezes acontece conosco. Passamos por situações que não é nossa escolha. Não foi aquilo que eu quis para o meu filho, não foi aquilo que eu quis para o meu amigo. Mas às vezes é necessário que aquela pessoa passe por aquilo, sabe por quê? Porque aí ela tem uma verdadeira entrega com Jesus. Foi o que aconteceu comigo. E quando eu não passei por uma situação que eu olhei para os céus e falei: Jesus, muda a minha história. Naquele momento eu tinha uma verdadeira entrega com Jesus. E eu me sinto como essa mulher. Eu vejo essa história dessa mulher
chorava, lavava, passava um coentro, passava aquele narro e secava com os seus cabelos. Mas é que muitas das vezes acontece conosco. Sempre tem um ou outro para criticar. Sempre tem um ou outro para criticar no momento que você está chorando aos pés do Senhor. Sempre tem um ou outro para criticar aquele dia que você não veio na igreja. Deus sabe por que você não veio na igreja. Mas Deus sabe de todas as coisas. E ali tinha gente observando aquela mulher. E o dono da casa, que tinha que ter feito a honra para Jesus, começou a falar, a conversar coisas que não deveria falar. Mas Jesus estava sondando o coração daquela mulher, como também estava sondando o coração daquele homem. E Jesus levantou, tomou as dores daquela mulher e disse para ele: aleluia. Quando viu isso, o fariseu que tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia que a qual a mulher lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, porque Jesus não deixa barato, Jesus é na hora certa, ele não encosta na força de ninguém, aleluia. E respondeu Jesus e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: diz-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro, e o outro 30, e o outro 50. E não tendo eles como pagar, respondeu-lhe a ambos: diz, pois, qual destes amarás mais? E Simão respondeu, disse: tenho para mim que aquele que mais perdoou é este. Julgastes bem, Simão, julgastes bem. Aquele que devia mais, foi mais perdoado. Então Jesus olhou para aquela mulher e disse, e voltando para a mulher, disse: Simão, vês tu essa mulher? Entrei na sua casa e não lhe destes água para lavar os pés. Naquela época era normal, era hábito daquelas pessoas. Quando chegasse na casa, tinha que lhe lavar os pés. Era uma honra. Ali estava dizendo: seja bem-vindo na minha casa. E depois aquela atitude de lavar os pés era complementada com o ósculo santo, um beijo na face. E depois era passado um óleo na cabeça daquela pessoa. Mas Simão não fez isso. Simão simplesmente chegou